Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Tô com uma carinha assim meio que descansada, porque ontem tivemos aí no hospital com o nosso filho, sintoma de febre, de dor de cabeça, e peço que você esteja orando aí pela minha família, para que Deus venha repreender todo espírito de enfermidade. Amém. Eu te peço aí que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. Nós falamos na meditação anterior sobre a família de Eli, né, que havia se perdido, virou uma família disfuncional, né? Então hoje nós vamos falar a partir do capítulo 4. Diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus. Como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de israelita 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhes Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu
o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer menção ele da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era velho e pesado, e havia ele julgado a Israel por 40 anos, estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres a que assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca da aliança. A palavra de hoje é uma palavra muito conhecida por conta do nome deste menino, Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Mas antes vai falar que Israel sofreu ali uma derrota terrível, né? Aqui vai falar que, em vez de refletirem com seriedade sobre o motivo de Deus haver permitido a vitória dos israelitas, dos filisteus, os israelitas levaram a arca da aliança para o acampamento. E aqui vai falar que a esposa de Finéias, ela entrou em trabalho de parto prematuramente. Ela já estava perto de ter a luz, mas ainda era considerado um parto prematuro. Mas nós falamos acerca da Arca da Aliança, o quão maravilhoso é ter a presença de Deus em nossas vidas, a ponto desta mulher, no momento de muita dor, na hora de dar à luz, ela diz: e acabou, foi-se a glória de Deus. É muito perceptível quando a gente olha para alguém que era cheio da glória de Deus e que de repente essa pessoa fica como vazia. E aí a gente pode dizer: e acabou, foi-se a glória de Deus na vida daquela pessoa. E aqui a esposa de Finéias, ela, quando ela ouviu que a Arca da Aliança foi capturado por um exército pagão, mesmo em agonia, a mulher ela reconheceu que a glória de Deus se foi. E isso é muito forte, porque nós precisamos olhar para as nossas vidas e perceber quando que a glória de Deus está saindo de nós. Quando que a glória de Deus deixa de ser a primazia, quando que Deus começa quando que as pessoas olham para nós e falam: e acabou, foi-se a glória de Deus na vida daquela pessoa, seja por comportamento, seja por atitudes, seja por um temperamento forte que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Sei que na nossa vida diária nós passamos por grandes batalhas, grandes desafios, né? Temos vários desafios no nosso dia a dia, mas o tempo inteiro precisamos ter a glória de Deus sobre a nossa vida. E esse é o convite que eu te faço nesta manhã, para que eu e você voltemos a ter a glória de Deus sobre nós, voltemos a ter conosco em nossas vidas, em nossos lares, a Arca da Aliança do Senhor. E aí tem um louvor que eu me lembro agora que ele fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver
e onde estiver, eu vou clamar pela glória, a glória de Deus. Que ninguém possa olhar para nós e dizer, e acabou, foi-se a glória de Deus. Mas que as pessoas possam olhar para nós e dizer, eles carregam, ela carrega, ele carrega a arca da aliança. Amém? Medite nessa palavra, perdoe meu cansaço hoje, né? Estou com um pouco de dor de cabeça por conta desse óculos novo, segundo dia usando, isso me deu uma dor de cabeça, né? Uma mudança, né? Da visão, de enxergar melhor. Então, peço que você ore por mim, ore pelos meus filhos, ore pela minha família, e eu estarei orando por você para que a glória de Deus permaneça em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.